Olá, amigos. Boa noite. Eu sou Francisco Mazan e serei o palestrante desta noite aqui neste encontro da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Nesses períodos de isolamento social, temos tido esse cuidado de preservar você, o palestrante, a equipe técnica, e mesmo assim mantemos a ideia da responsabilidade de dar continuidade a um trabalho de divulgação, de esclarecimento, de doutrina, de estarmos juntos e conectados de alguma forma e em que pese a inteligência humana, a tecnologia nos permite que possamos fazer isso desta forma aqui. Eu estou gravando aqui de minha casa e nós vamos ter um encontro com uma parábola muito bonita. Porém, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, vamos parar alguns instantes para fazer uma oração. Então eu lhe peço que, se possível, feche os seus olhos, que você se permita sentir o apoio das suas costas na poltrona, na cadeira, na cama onde você está. Perceba a sua respiração. Respire natural e lentamente, acendendo aquela chama em seu coração, que é a nossa centelha divina, e elevando o nosso pensamento ao alto, que todos nós possamos nesse instante rogar a Deus, ao Cristo, nosso instrutor maior, a Mãe Santíssima, e a todas as falanges de luz que trabalham tanto em favor dos seres, da evolução, da vida, que nos abençoe nesse encontro. Então, Senhor, nós vos rogamos, sê conosco, derrama sobre nós a sua infinita misericórdia e compaixão. Acerena nossos corações e permite que num instante como este possamos construir uma corrente poderosa, delicada, cujos elos são os nossos corações, ligados ao princípio divino, ligados ao Cristo, ligados à Mãe Santíssima e a todos os seres de imensa luz e de imenso amor, todos os trabalhadores e guardiães desta terra, para que nos abençoem, nos orientem, nos amparem num momento como esse. E trazendo o espírito de gratidão aos nossos corações, que nós possamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. E nesse momento, então, nós damos por abertos
os trabalhos desta noite. As palestras deste mês de abril da Fraternidade Espírita Irmã Sheila estarão versando sobre o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kair Bar Schutel, e a parábola que me coube foi a parábola da ovelha perdida, que é mencionada em Mateus capítulo 18, versículos 12 a 14. Eu vou ler para vocês porque aí vocês podem se conectar com a essência do que foi trazido através de Mateus no Novo Testamento. Que vos parece se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? E se acontecer achá-la, em verdade vos digo que se regozija mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade do nosso Pai que está nos céus que pereça nenhum desses pequeninos. E essa é uma parábola bastante interessante e nos ajuda a puxar alguns fios para que nós possamos imaginar cenários a partir dessa ovelha que se perdeu. Em primeiro lugar, quando nós pensamos num rebanho de ovelhas, essencialmente nós precisamos também pensar que elas possuem um pastor, que elas estão direcionadas, conduzidas, guiadas por alguém que conhece o caminho, por alguém que cuida delas, por alguém que zela por elas. E esse pastor, segundo a parábola, se regozijaria em encontrar uma ovelha transviada, mais do que se regozijaria por aquelas outras 99 que se mantiveram ali naquela rota. E ainda pensando na ideia do pastor, na ideia de condução, a gente também pensa na ideia de roteiro, na ideia de todas as leis que regem o espírito, que regem o universo, que regem a vida. E, de certa forma, a parábola é tão ampla que ela nos traz tanto para o universo dos pequenos grupos, das humanidades, como da própria vida em si. Em primeiro lugar, ela nos diz que existe algo que vela por um rebanho, que vela pela manutenção desse rebanho. No entanto, se vocês percebem, a ovelha que se extraviou, ela não foi impedida de fazer isso. Ela saiu do rebanho. E esse transviamento que a gente pode imaginar aqui pode nos remeter a algumas reflexões interessantes, primeiro de tudo sobre o livre-arbítrio, mas também sobre o próprio processo de mudança, transformação, de crescimento, de experiências, de todas aquelas coisas que fazem parte de uma jornada evolutiva e que muitas vezes, na maioria das vezes, ao longo das eras, em nossas encarnações e também nessa própria vida atual, por vezes se assenhoram de nós e nós somos tomados e nos identificamos intensamente por todas essas coisas que são de uma natureza absolutamente egóica, porém natural, que fazem parte do processo do crescer humano. E aí eu me pego pensando que
às vezes o extraviar-se também faz parte do processo, até do processo de perder-se para encontrar-se novamente, da ideia de que é plausível imaginar que nem todos os passos que nós vamos dar, nem todas as coisas que nós estamos fazendo, nem todas aquelas tentativas as mais cuidadosas implicam necessariamente que a gente não possa falsear o passo em algum momento. E imaginemos aqui, se as ovelhas pudessem falar, como é que seria fazendo um contraponto com a casa espírita, fazendo um contraponto com os ambientes de trabalho, fazendo um contraponto com as comunidades e as coletividades, falando daquela ovelha que se transviou. E é isso bem que acontece, né? Quando alguém sai de uma rota, sai de um grupo, sai de um desenho que é esperado dele. Imagine se as ovelhas pudessem falar mal, criticar, fazer juízo de valor sobre, aquela ovelha realmente era uma ovelha que já estava meio que perdida, e é isso mesmo, eu já esperava por isso, não me surpreendo. E a gente pode fazer um correlato bem espontâneo da vida do dia a dia, até porque é muito comum quando a gente se acha mais certo e melhor que os outros, e às vezes a gente acaba testemunhando algum escorrego ou alguma situação que a gente julga como um extravio, uma mudança de rota, uma saída de rota, e a gente costuma utilizar da nossa palavra e a gente contamina as outras pessoas com essas falas, com esses julgamentos, com essas ideias que, bem de longe da fraternidade, fazem com que a gente também se desvie, porque é preciso, mais que nunca, quando nos deparamos ou nos depararmos com alguém que saiu da rota, termos para com esse irmão, essa irmã, o melhor da compaixão que nós pudermos ter, o melhor do sentimento, o melhor da fraternidade, o melhor do afeto, o melhor das possibilidades de escuta, porque ninguém se soergue, ninguém é trazido de volta à base de pancadas verbais, ninguém é trazido de volta à base de críticas e muito menos de abandono. E é o primeiro fio que eu acho importante que a gente puxe aqui. Não estou falando da ovelha transviada, eu estou falando das ovelhas que não se transviaram, ou que pelo menos acham que não se transviaram, ou nunca se transviaram, ou estão muito melhores do que as outras. E é natural da vaidade humana, todos nós temos uma cota de orgulho, de vaidade, e provavelmente vai levar um bom tempo para que a gente possa suplantar essas dificuldades, essas tendências. E pensar nisso é pensar num caráter de vigilância e num caráter de amorosidade com que nós devemos tratar todas aquelas coisas que parecem estar fora do lugar, com alguma caridade. Pensem vocês, por exemplo, que devem chegar toneladas de notícias em seus telefones, em seus computadores, em seus e-mails, sobretudo nessa época de pandemia, com tantas notícias, algumas que são verdadeiras, embasadas, outras que são fake news, desde as dicas para como é que você se previne, até as descobertas e vacinas, e quem fez isso e quem disse aquilo. Veja que eu estou falando num nível maior aqui, mais expandido das nossas conexões, e muitas vezes a gente sequer
utiliza um filtro para avaliar. E é bem verdade que num mundo movido pela mídia como o nosso e numa mente coletiva que mal para pensar sobre aquilo que escuta e assiste e, portanto, fica com um senso crítico extremamente empobrecido, a gente às vezes simplesmente passa adiante aquelas notícias ou emite ideias bastante perniciosas e sombrias e sem querer, porque eu acredito que muitas vezes isso é sem querer, isso é hábito, a gente aumenta o pânico, a gente traduz as nossas ideias de uma maneira belicosa, de uma maneira irritada, de uma maneira impaciente, e aí a gente fala de que as pessoas têm que ter responsabilidade, de que as pessoas têm que ter cuidado assim, cuidado assado, que fulano fez isso, que fulano fez aquilo, e a gente escuta, e eu vejo alguns vídeos e vou vendo o teor das mensagens que chegam, e algumas delas carregam uma cota de desamor, para não usar uma outra palavra, uma cota muito triste, porque é como se fossem dedos apontando. Você errou, você fez errado, você fez de uma forma que não devia, é assim que se faz, agora preste atenção. Ou então, as ironias, os sarcasmos que às vezes a gente acaba escutando ou dizendo, quando dessas ideias, quanto dessas mensagens, tudo isso de alguma forma fala de como a coletividade trata a coletividade. Nós somos um corpo coletivo. Nós somos um rebanho, metaforicamente falando, e como rebanho, como ovelhas, como seres da coletividade, uma das grandes tarefas que nós temos é desenvolver uma capacidade, como dizia Jung, de construir um processo que nos torne menos coletivos e mais individuados. Veja que eu não disse individualistas, nem egocentrizados, nem individuais. Eu disse individuados. Isso significa que eu tenho condição de reconhecer as minhas máscaras, eu consigo perceber e vou trabalhando cada vez mais aquilo que é material de sombra e que eu acabo vendo com muito mais facilidade nos outros, nas dinâmicas que os outros provocam em mim. Eu começo a perceber aquilo que dispara os meus processos, os meus complexos. Eu começo a perceber como é que eu me relaciono com a vida e com as pessoas. E eu começo a perceber um senso de propósito que me conecta com o self. Isso tudo em relação com esse inconsciente, em relação com esse lugar de busca por esse eu interior e, de uma maneira ou de outra, eu desenvolvo o senso de propósito dentro de toda uma massa coletiva. Eu desenvolvo o senso crítico sem me tornar ácido. Eu desenvolvo uma capacidade de análise sem me tornar aquele que é o elemento julgador e sentenciador das ações alheias. E eu sou capaz de me colocar como um indivíduo também em prol desse coletivo, agindo com ele, mas sem ser tomado e possuído por tudo aquilo que todo mundo pensa, que todo mundo sente, todas as coisas que de uma maneira ou de outra acabam fazendo parte de um senso comum que conduz a maioria das pessoas, e a gente vai vivendo isso de uma forma muito automatizada, indiferenciada. Vejam que eu falei até aqui somente das ovelhas que não se extraviaram, ou acham que não se extraviaram, né? Então, fica aqui a ideia para a gente poder pensar, né? Quanto que eu e vocês temos tido de consciência neste sentido de nós, enquanto coletivos,
elementos que somos contribuintes para construir e às vezes até para destruir certas coisas que estão no nosso entorno. Qual o nosso papel? O que é que aparece mais costumeiramente nas nossas intervenções? Como a gente tem atuado em nossas vidas quando se trata de pensar nesse coletivo e extrapolar a ideia de que eu só tenho que cuidar da minha casa, da minha família e eu não tenho muito o que fazer com quem está passando por tantas necessidades, talvez por mais incertezas do que nós, sem dinheiro, sem comida, sem perspectivas imediatas. Isso tudo é senso de coletivo. E aí eu gostaria de pensar, deixando isso aqui do lado, para daqui a pouco a gente fazer uma amarração em relação aos fios que estão sendo puxados, pensar nessa ovelha que estava naquele rebanho e saiu, foi para o mundo, foi buscar outros pastos, foi descobrir outras coisas, exercendo um livre-arbítrio, exercendo seu direito de ir e vir. Note que o pastor não impediu que ela saísse. A tarefa dele é, de certa forma, buscá-la de volta, e esse pastor, de certa maneira, está dentro de nós mesmos, né? Esse reorganizador, esse realinhador está dentro de nós mesmos. Mas voltando aqui para a nossa ovelha que vai, e que somos nós também, de certa forma, atuando no mundo e por vezes tomados pelas compulsões, por vezes tomados pelos vícios, por vezes tomados por hábitos que a gente herdou da nossa família, da nossa sociedade, por hábitos que a gente trouxe das vidas pregressas e que ainda não foram trabalhados, por elementos que para nós ainda são extremamente atrativos e que, de certa forma, fazem com que a gente se desconecte do rebanho. E rebanho aqui, nesse contexto bem particular, é aquele que está em contato com seu pastor, aquele que está em contato com sua rota. Diferente daquela primeira ideia de rebanho como coletivo que não pensa, que não tem senso de crítica nem senso de análise, né? É uma diferenciação importante de fazer quando se imagina a ideia de coletividade, e trazendo para o nosso contexto aqui da parábola e dos ensinamentos sobre a ovelha perdida. Então, a ovelha que se perdeu, a ovelha que se desgarrou, foi viver experiências. Como o filho pródigo também foi viver experiências, e o irmão responsável ficou dentro de casa e se aborrece porque o pai faz um banquete para receber o filho que voltou. Mas o fato é que essa ovelha que se desgarrou, esse indivíduo que foi para outros caminhos, esse irmão, essa irmã que caminha por outros lugares que nós já podemos ter caminhado, que nós podemos também passar por eles e nem percebemos isso, que nós resvalamos neles e não nos damos conta disso. Essas experiências não tornam em si um indivíduo ruim. Elas são elementos que a própria lei da vida, a própria lei de causa e efeito, a própria lei de evolução, de progresso e principalmente a própria lei de amor e de justiça vão acabar utilizando a partir das consequências das experiências que eu e vocês vamos escolhendo vivenciar. E nós vamos aprendendo a partir dessas consequências e dessas experiências de uma maneira em que, com o passar do tempo, a gente diz: ok, isso aqui já não me serve mais. Isso aqui eu fiz e eu percebi que isso não me fez bem. Só que não é tão simples assim como eu estou dizendo para vocês, porque às vezes a gente repete inúmeras vezes
a mesma tendência, a mesma experiência, os mesmos hábitos. A gente acabou de dizer nesse instante que não ia mais ser irritadiço com A, B, C ou D, e a pessoa acaba de chegar e a gente já fala com aquela maneira mais assintosa, que a gente diz que é objetividade, que é assertividade, muitas vezes é rudeza, muitas vezes é grosseria, ou então a gente diz, eu não vou mais falar mal de ninguém, e a gente já corre, pelo menos não vai falar, mas aí já corre para escutar bem, interessado nas últimas fofocas que as pessoas estão falando, ou a gente diz que não vai cometer mais esse ou aquele ato, que vai agir assim ou assado, ou fazer essas ou aquelas escolhas, e a gente se vê muitas vezes repetindo os mesmos gestos. E o fato é que, queridos amigos, existe uma parte de nossas vidas conduzidas por um mito pessoal, conduzidas por elementos que são de ordem bastante inconsciente, junto com tudo isso que eu já falei, todos esses ingredientes que são trazidos, né, essas influências da sociedade, da família, do que a gente traz do passado, e além disso some-se o nosso próprio psiquismo e todo esse material inconsciente que a gente carrega, e a gente vive repetições de padrões que mantêm a gente ainda por um tempo desalinhado, não só com as leis divinas, mas também com as leis psíquicas. E desalinhados em relação às leis psíquicas, a gente também acaba construindo destinos e resultados que repetem-se ao longo de nossas vidas e a gente não se dá conta que tem um pedaço grande de responsabilidade nosso e que nos caberia nos debruçarmos sobre isso aos poucos e dentro daquilo que é um tempo nosso, né, de transformação, de querer olhar para nós, e a partir daí começar de fato a perceber, eu começo a perceber que eu sou assim, eu começo a perceber que quando acontece tal coisa, eu reajo dessa maneira. Eu começo a perceber que quando fulano chega mais perto, eu já fico mais impaciente, mais irritadiço. Eu começo a perceber que quando se trata de uma situação de escassez, eu tendo a priorizar a mim mesmo em detrimento de pensar no bem comum e socializar isso de alguma forma e dividir e partilhar. A gente vai começando a perceber uma série de coisas que nos tocam, que nos invadem, que vêm de um lugar muito interno e por isso muito inconsciente, e a gente vai se dando conta disso, a gente vai se dando conta de uma coisa que é ainda mais interessante nesse caso, que é o fato de que nós mesmos, quando estamos na melhor das intenções querendo transformar algum aspecto da nossa natureza, nós nos deparamos com os nossos repetidos escorregos, nós nos deparamos com as nossas repetidas falhas e padrões, e disso decorre que nós também deveríamos entender o quanto para nós, já bem intencionados, já conectados com a ideia de transformação, já conectados com a ideia de espiritualidade, também é difícil. E o quanto nós também precisamos de um olhar misericordioso, de um olhar bondoso, de um olhar compassivo, que nos auxilie a soerguer, que nos auxilie a relembrar a nossa fonte da qual nós proviemos, que nos auxilie a nos reconectarmos com essa essência de um sagrado em nós, porque nós também precisamos dessa ajuda. Então, horas nós estamos nesse lugar da ovelha que se transviou, dessa ovelha que se perdeu, horas a gente está nesse lugar dessas outras 99 ovelhas que ficaram lá e que não estão sendo festejadas, porque no fim das contas estão cumprindo
a sua obrigação, estão cumprindo o seu dever. Cumprir a lei divina, cumprir as leis universais e, primeiramente, antes de mais nada, conhecê-las, estudá-las e internalizá-las, isso é nosso dever, isso é nossa obrigação, bem entre aspas, como seres que se dizem na busca de uma caminhada espiritual. E como é difícil às vezes, como a gente se depara com inúmeras e sutis paixões, discernimentos equivocados, nos iludimos entre o que é real e o que não é real, nos apegamos a coisas e pessoas, desejamos muitas coisas e sofremos quando nós não obtemos aquilo, sofremos quando existe a possibilidade de que as coisas aconteçam diferentemente do nosso desenho, daquilo que a gente acharia que era o melhor, sofremos quando a gente vê outras pessoas que a gente ama indo por um caminho que a gente acha que não deveria ir, e vamos nos dando conta, além de tudo isso, o quanto a nossa fé ainda precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Porque, na verdade, a gente diz que tem fé, mas a gente se balança, treme com todas essas coisas que vão acontecendo e que vão mexendo com o nosso senso de segurança, trazendo algum senso de ameaça, e a gente começa a se desequilibrar, a se esquecer das coisas que a gente aprendeu, escutou, leu, e a gente vai tomando atitudes precipitadas e a gente vai se desorganizando, e com isso a gente vai também, de alguma forma, desorganizando a nossa relação com o entorno, e por tabela a gente vai contribuindo também para o entorno. Então, nós, se nos colocássemos no lugar da ovelha transviada, logicamente gostaríamos de ter alguém ou algo, esse princípio divino, esse princípio pastoral, que pudesse vir até nós na forma da inspiração, na forma de um amigo que dá uma palavra fraterna e adequada num momento oportuno, na forma de uma mensagem que chega e de repente traz um insight e a gente começa a perceber que precisamos mudar de rota, e tantas outras formas que a gente às vezes encontra pelo caminho e que são verdadeiros sinos, sinais, despertadores para nós. Então nós, enquanto ovelhas que se perderam, precisamos dessa compaixão, precisamos desse cuidado, precisamos de algo que nos reconecte com essa volta a um senso de pertencimento, representado aqui mais principalmente por esse rebanho de ovelhas. Um senso de pertencimento que não é eu sou um ser coletivo que penso como um cardume, não. Eu sou um ser individualista que estou dentro do cardume, mas priorizo exclusivamente a mim, não. Mas um ser que é individuado, consciente, que se conhece, que vai percebendo que tem uma caminhada que vai demorar um tempo e que vai ter quedas e soerguimentos, mas dentro desse coletivo eu me relaciono com ele, sabendo que eu faço parte dele, mas que eu sou eu, e mesmo assim eu pertenço a esse todo, um todo que nasce da unidade com o princípio divino. E quando uma ovelha encontra de volta esse lugar pastoral, esse pastor, é bem naquele momento em que nós encontramos de volta o nosso senso de conexão com o sagrado. Outro dia eu estava falando sobre isso no Evangelho do Lar, e o tema
colateral era a oração. E uma coisa que chegou durante esse estudo, que eu acho bastante pertinente aqui, quando a gente pensa nesse pastor simbólico que nos traz de volta para esse senso de pertencimento, para esse lugar de unidade, que é a oração. Só que a oração é uma conversa do seu coração com o seu sagrado. Você pode ter um rosário, você pode ter uma japamala, você pode saber muitas orações lindas de cor. Mas se você não conversar com o sagrado, ou Deus, ou o arquiteto do universo, como você preferir chamar, se você não conversar com o seu coração, abrindo o seu coração, explanando suas fragilidades, explanando seus medos, agradecendo, louvando. Se você não faz isso com o coração, essa sintonia que é decorrente da oração, ela não acontece. E ser pastoreado de volta para o rebanho é encontrar aquele lugar vibracional que nos traria de volta ao diapasão de sentimentos, de ideias, de pensamento e de conexão que mais nos aproxime do sagrado, que mais nos aproxime daquela melhor parte de nós, que mais nos aproxime da capacidade de lidar, acolher e começar a iluminar aquelas partes de nós que são tidas como ovelhas transviadas, que são tomadas como elementos da sombra, que são tomadas como aquelas partes nossas que a gente chama de imperfeições e defeitos. Então, como vocês podem ver, nós temos tudo isso dentro de um ser humano, dentro de uma coletividade, exponencialmente multiplicado. E essa sintonia, essa capacidade de realmente parar e elevar o pensamento, utilizando as asas do coração, as asas do sentimento, é o que abre a porta para que essa ovelha redescubra o seu pastor interno, redescubra o seu guia interior, redescubra esse caminho que lhe conecta com aquilo que representa realmente a sua fonte, que realmente representa esse lugar, por falta de uma palavra mais adequada, de onde nós viemos, que representa, portanto, a essência do divino em nós, muito embora eu e vocês sejamos ainda infinitamente humanos e imperfeitamente humanos, e a própria lei utiliza dessa humanidade nas trocas uns com os outros, para que a gente vá fazendo aquele esmeril necessário no aprendizado que a vida nos pede todos os dias. Então imagine que nós estamos num momento em que temos que ficar mais em casa, se sair precisamos usar máscaras, algumas pessoas precisam trabalhar e não foram liberadas de seus empregos ou estão trabalhando em home office, outras pessoas estão aglomeradas em espaços pequeninos com muitas pessoas, sobretudo
nos tecidos sociais mais carentes, e tudo isso aumenta o tensionamento, aumenta a tensão e tende a despertar na maioria de nós, que já estamos com esse elástico bem esticado, reações que são aquelas reações mais habituais e mais oportunas, que nascem quando nós estamos estressados, tensos, ansiosos e, portanto, com menos filtros, com menos atenção ao cuidado com o outro, com menos atenção ao cuidado com aquilo que a gente emite. E, diga-se de passagem, é muito, às vezes, difícil manejar essa tensão interna se você não se instrumentaliza no autoconhecimento, nos processos terapêuticos, mas também na sua espiritualização, também na evangelização do seu lar, também na possibilidade de pensar que você pode estar em casa, mas você pode fazer alguma coisa pelos outros. Tem gente que precisa. Eu já dei uma cesta básica, eu já dei o dinheiro para aquela ONG comprar. Ok, é isso que você consegue fazer? Ótimo, nenhum bem é desperdiçado. Mas se você pode fazer mais, faça. Porque nesse período de confinamento, em que a comanda de estarmos dentro de nossas casas vai eliciando situações e provocando eventos, muitas vezes, atritos, processos, é muito fácil uma faísca virar um fogaréu. E é preciso que a gente fique atento a isso. Quando estamos com medo, quando estamos ansiosos, quando estamos imaginando cenários catastróficos, quando não sabemos o que podemos fazer ainda, e, portanto, estamos diante de incertezas e de impotências. Muitas vezes a gente eclode no lado mais sombrio e tudo bem. Temos que ter uma autocompaixão e um autocuidado sem aquela autocomplacência que desculpa e justifica tudo. Mas prestemos atenção. Esse é um momento crucial de aprendizado para, logicamente, aqueles que estiverem abertos a extrair de experiências desse jaez o melhor que experiências como essas são capazes de trazer. E nesse sentido, olhar para nós, olhar para o coletivo, nos percebermos, é fundamental para que nós possamos nos dar conta de se estamos ou não tão alinhados aí com esse pastoreio, com essas leis divinas em nós, e coloquemos alguma energia do nosso tempo, ou coloquemos algum tempo com um pouco de energia para trabalhar questões como essas, olhar para nós, retirar um pouco o olhar crítico e acusador dos outros e trazê-lo para nós, trazê-lo para nosso próprio proveito enquanto espíritos que escolheram estar encarnados neste período e atravessar algo como essa pandemia. O mundo não se resume só na pandemia, é verdade. Nossas vidas, as vidas dos seres no planeta Terra, são recheadas de diversas outras situações e questões e problemas, faltas e excessos e dificuldades, mas também de bênçãos. Não só de pandemia, não só de um isolamento,
não só desse processo que nos coloca em xeque e nos obriga, se soubermos aceitar esse convite, nos obriga não, nos convida, se nós soubermos aceitar esse convite, a rehierarquizarmos realmente o que é mais valoroso para nós. E nesse sentido é que entra o lugar do pastor, que vendo sua ovelha que se perdeu, ele vai em busca dela. Ou seja, quando nós nos desviamos de alguma forma, a própria lei divina traz ao nosso caminho as situações necessárias para que nós nos realinhemos. E às vezes as situações que são trazidas para esse realinhamento acontecer são os problemas, são as dificuldades, são as dores, são aquelas situações que a gente chama de fatalidades, são as perdas, são, enfim, todas as questões que de alguma maneira fazem com que a gente pare e, exatamente porque é da índole do ser humano tender a se voltar mais para o sagrado quando está em sofrimento, e aí a gente se coloca mais na direção do sagrado, do divino, se coloca mais na direção de fazer meditações, ou de orar mais, ou de fazer leituras mais edificantes, o que deveria ser uma coisa habitual e não exclusivamente nos momentos em que a gente estivesse atravessando momentos de perdição. E, a bem da verdade, o fato é que o próprio universo nos pastoreia o tempo inteiro, na medida em que nós vamos recebendo e vivenciando consequências plantadas por nós enquanto coletivos. E plantadas individualmente também. Então, são dois aspectos que se entrelaçam e que precisam de uma certa abertura nossa para que possa fazer o efeito de nos realinhar outra vez com não só valores, não só ensinamentos e não somente a lei, mas esse todo compondo uma sintonia e um bem-estar maior que não deveria depender exclusivamente das coisas que acontecem fora de nós. Então, eu fico imaginando que deve ser um momento de tormenta quando a ovelha se desgarra e se desvia. São aqueles momentos em que nos falta paz, são aqueles momentos em que somos tomados pelas luxúrias, somos tomados por todas as coisas que adentram nosso ser e parecem tão reais e tão melhores ou tão piores e aterrorizantes, e a gente momentaneamente é consumido por aquilo, e é bem nessa hora que nós temos que volver a nossa face para esse pastoreio, para essa condição de nos reconectarmos com todas as possibilidades que nós temos. Vejam que na parábola da ovelha perdida existe uma condição, uma verdade embutida que é fabulosa, que é fantástica. O pastor, e aí agora um pastor simbolizado pela lei divina e pelo próprio sagrado em si, ele não quer e não vai permitir que se perca nenhuma ovelha. Não importa quanto tempo leve, não importa quantas encarnações isso tome, a ideia e a verdade trazida ali pelo ensinamento do Cristo é que nessa grande vida que é a eternidade, nenhum de nós jamais vai se perder. Mas isso não é desculpa para que nós
Deixemos de fazer o que é possível agora. Por outro lado, é importante que a gente traga mais para perto essa compreensão de que, ok, existe uma lei conduzindo eventos e processos e dinâmicas neste mundo, este mundo que eu vejo, que eu consigo enxergar com meus olhos, e esse mundo que é impalpável, que os olhos humanos não enxergam, mas que está no entorno, e tudo isso sofre uma regência que é perfeita. Mas os ouvidos imperfeitos de um ser imperfeito não vão escutar a magia e a perfeição dessa orquestra enquanto não ajustar a capacidade de escuta para perceber a harmonia dessa regência, desse grande maestro que não deixa de olhar para nenhum ser, nada, nem nós humanos, nem nossos irmãos do reino animal, vegetal, mineral. Toda a vida e a existência como nós a sentimos e a entendemos são muito maiores nesse grande todo em que não há espaço para essa perdição. Ela pode acontecer momentaneamente e momentaneamente as próprias experiências vão, se bem aproveitadas, trazendo lições oportunas, trazendo aprendizados fundamentais, trazendo coisas que são essenciais para o crescimento daquele grupo, daquele indivíduo, daquela sociedade, daquela nação, daquele planeta. Todavia, se não me falha a memória, no último dos versículos, é da vontade do Pai que nenhuma ovelha se perca. E mantendo essa ideia, faz sentido que nós, mais uma vez, nos reconectemos aqui, agora, já no finalzinho da nossa conversa, trazendo para os nossos corações aquilo que nós pudermos do sentimento de oniabarcância, desse amor inefável que emana continuamente do Pai Celeste e do Cristo, nosso grande pastor, nosso pastor maior. E eu convido a você que visualize que esse grande pastor, que o nosso irmão maior, o Cristo de Deus, que Ele está aqui ao nosso lado nesse instante. Talvez tocando nossos ombros, ou nos dando um abraço, ou quem sabe sussurrando uma palavra de inspiração em nossos ouvidos. E eu imagino que, dentre muitas coisas, Ele deve possivelmente sussurrar: você não está só. Não existe ovelha que se perca nesse rebanho. Nós estamos juntos. Existe uma compaixão que é infinita e que nos coloca amparados e abraçados, mesmo que você não esteja percebendo isso agora. Mas conecte seu coração, conecte sua mente nesse instante, para que todos nós, um grande rebanho, possamos nesse instante receber o abraço e ouvir o grito de acolhida do
pastor maior, e possamos reencontrar um caminho de realinhar o nosso eixo interno, de realinhar os nossos sentimentos. E enquanto você está aí, sentado ou deitado, procure sentir o apoio dos seus pés que tocam o chão, o apoio das suas costas, que são acolhidas pela poltrona ou pela cadeira onde você esteja. Feche seus olhos um pouco, se isso for confortável para você, e respire, imaginando que quando você inspira, você traz amor para dentro de você, e que quando você expira, você emana luz e você visualiza essa luz se expandindo para toda a humanidade. E a gente vai fazendo isso nesse instante, trazendo um movimento interno de apaziguamento, de asserenamento, mais uma vez rogando ao Pai Celeste, aos seres angélicos, aos espíritos benfeitores, à irmã Sheila, toda a sua equipe, Dr. Bezerra de Menezes, Teresa Dávila, Joana de Ângeles, que através de suas equipes e outras tantas falanges anônimas que trabalham tanto, que elas possam nesse instante encontrar um espaço para chegar até o seu lar. E enxergando aí em seu lar, que elas possam espargir a luz, amor, as bênçãos, a paz, mesmo diante da turbulência, a paz. E que essa paz vá, nesse instante, ganhando cada vez mais condições de se expressar também no seu corpo, na forma em que sua respiração vai ficando mais branda e suave, em que seus batimentos cardíacos vão ganhando um ritmo também suave, em que seus ombros vão se relaxando, em que você vai permitindo-se receber essa cascata de luz que se derrama sobre você nesse instante, sobre todas as pessoas que vivem com você e, logicamente, considerando tudo que estudamos hoje, que conversamos hoje, reserve agora também um pouco do seu pensamento e de sua vibração para emanar um pouco dessa vibração para a cidade do Salvador, visualizando que essa luz se expande por toda a cidade, pelo estado da Bahia, pelo Brasil, pela América do Sul, por todos os continentes, por todo o planeta Terra, e vai recobrindo o planeta Terra com o melhor das vibrações de amor e compaixão, cura, bondade, boa vontade entre os homens. E neste sentido, boa vontade é algo fundamental em uma hora como essa. E eu peço permissão para ler para vocês o que Emmanuel escreveu através de Chico Xavier. Boa vontade descobre trabalho, trabalho opera renovação, renovação encontra o bem revela o espírito de serviço, o espírito de serviço alcança a compreensão ganha a humildade conquista o amor
gera a renúncia atinge a luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Que nós possamos, envolvidos numa gratidão e nesta vibração de paz, orarmos mais uma vez a prece que Jesus nos ensinou e assim encerrarmos o encontro desta noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Imensa paz. Muito obrigado. E até uma próxima.